Graça e paz a todos. Nós lemos o texto e fala de Jesus. Jesus entrou no barco e os seus discípulos seguiram a Cristo. Quero falar hoje sobre 3 momentos importantes na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos, aonde eles estão sendo treinados e preparados. Pergunta: para quê, pastor? Para vencerem o medo. O medo é um espírito maligno. Ele é um espírito ministrador. Ele fica no nosso ouvido dizendo que a gente não pode, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai alcançar, que a gente não vai atravessar, que a gente vai morrer. O medo é muito mais do que um sentimento. É um espírito maligno. E ele é ministrador. Ele fala aos nossos ouvidos. Ele fala aos nossos corações. Ele tenta de todos os jeitos te impedir de seguir a Cristo, de te impedir de atravessar o lago, o mar, de alcançar um novo nível, de alcançar uma bênção. Ele está sempre dizendo que você é pequeno, que você é doente, que você é fraco, que você não tem sabedoria, que você é um tolo, que você é um pecador, um miserável. E ele sempre diz que vai nos destruir. Diga ao Senhor: está me preparando. Diga: Ele está me treinando para vencer o espírito do medo. E entrando ele no barco, seguiu. Os seus discípulos seguiram ele. Mas logo a situação mudou. E é comum quando nós vamos seguir a Cristo. O sol está brilhando, mas de repente as nuvens cobrem o céu, o sol. Já não é mais um dia bonito, um dia em que o sol brilha. O tempo fechou, não podemos mais ver a luz do sol. O vento começa a soprar. E o que era um lago tranquilo começa a se tornar em algo perigoso. As ondas começam a se formar. O vento começa a soprar e o frágil barquinho parece que vai afundar. Parece que tudo vai dar errado. Parece que o barco vai afundar e que nós vamos morrer. Mas você não pode se esquecer. E entrando ele no barco, diga: Jesus. Amém. Seus discípulos o seguiram. Enquanto você estiver seguindo a Cristo, você está seguro. O tempo pode ter fechado. As ondas se formaram. O vento sopra. O medo ministra. Mas enquanto você estiver seguindo a Cristo, você está seguro. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. O que me chama a atenção é que Jesus, enquanto a tempestade está acontecendo, Jesus está dormindo. Jesus está tranquilo. Parece que Jesus está querendo te ensinar. Seja meu seguidor, seja meu imitador. Muito mais importante do que você seguir a Cristo é você imitar a Cristo. Quando a crise se forma, o que você faz? A Bíblia diz que Jesus dormiu. Isso mostra que ele sabe para onde ele está indo. Isso mostra que ele confia no Pai. Isso mostra que ele sabe para onde vai, que ele confia, que ele está tranquilo, que ele dorme, que ele sonha. Mas do outro lado estão os discípulos, com medo,
desesperados, pensando que vão morrer. E seus discípulos aproximaram-se, o despertaram, dizendo: o Senhor, salva-nos, que perecemos. Diga: Senhor, me salva. Diga: Senhor, me liberta. Diga: Senhor, me cura, me abençoa. Amém. Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: por que temais, homens de pouca fé? O Senhor está fazendo com que uma situação aconteça, para que a sua fé seja despertada. Não temas, tenha fé, esperança, amor. Você está no barco junto com Cristo. Siga os passos, seja seu imitador. Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se. E aqui eu fico imaginando Jesus se levantando do barco. Ele levanta, enxuga a baba, ele acorda, ele desperta, se coloca de pé e disse-lhes: por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Diga: o segredo é se levantar e repreender. Amém. Os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Quantos estão seguindo a Cristo? Quantos são imitadores de Cristo? Então você sabe para onde Ele está indo. Você tem que segui-lo e ser seu imitador. Se Jesus está tranquilo, fique tranquilo. Se Jesus se levanta e repreende o vento, se levante e repreenda a crise, os problemas. Não adianta ficar sentado, murmurando, pensando em voltar atrás. Você precisa se levantar com autoridade e repreender o vento e o mar. Cesse, cala-te. E seguiu-se uma grande bonança. Diga: é simples. Diga: é simples. Fala, ensina para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: é simples. Amém. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eles ficaram maravilhados, porque o vento e o mar obedeciam a Cristo. Posso te fazer uma pergunta difícil? Vou perguntar para você, não só para a pessoa que está do seu lado, tá? Você está obedecendo a Cristo? O que me deixa maravilhado não é o que você faz, não é o que você tem, não é o que acontece na sua vida, mas o que me deixa maravilhado é se você obedece a Cristo. Você é obediente? Você é fiel? Diga para a pessoa que está do seu lado: seja fiel. Esta é a primeira crise que os discípulos de Cristo passam. Esta é a grande tempestade. Diga: a primeira e grande tempestade que os discípulos passam. Mas entra ano, sai ano, e o Brasil está em crise. Entra ano e passa ano. Assim como os discípulos de Cristo tiveram a primeira e grande crise, passado pouco mais de alguns meses, um ano, acontece outra grande e importante crise. E você precisa aprender a vencer a crise. Não precisa abrir, mas em Mateus 14, do versículo 23 ao 27, nós vamos ver a segunda grande crise em que os discípulos são envolvidos. E vamos ver como eles se comportam. Na primeira, Jesus deixou bem claro: por que você está temendo? Por que você está com medo?
é pouca a sua fé. Esta crise é para fazer com que a sua fé cresça. E a fé crescendo, você vai se levantar e com autoridade determinar. Mas vamos ver agora a segunda crise. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Jesus sobe o monte para orar. E ele dá uma ordem para que os seus discípulos entrem no barco e atravessem o lago, atravessem o mar. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga, o vento era contrário. Jesus deu uma ordem para os discípulos. Jesus, os discípulos e uma grande multidão estão à margem do lago, do mar. E Jesus despede a multidão e dá uma ordem aos discípulos: entrem no barco e atravessem o lago. Eu vou subir ao monte para orar, para falar com o Pai. Diga, os discípulos obedeceram. Mas o vento era contrário. Eles tinham que chegar do outro lado, mas o vento era contrário. O seu objetivo é chegar do outro lado, é obedecer e alcançar a bênção, um novo tempo, um novo território, mas o vento é contrário. Mas a quarta vigília da noite, já de madrugada, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Nós vemos que nesta segunda e grande, importante crise, Jesus não está com eles. Diga, Jesus não está com os discípulos. Porque passado um ano, você já tem que ter condições de saber para onde você vai e simplesmente obedecer. Jesus não precisa mais te ensinar o caminho. Jesus simplesmente precisa liberar uma direção, uma ordem: atravessem o lago. Os discípulos estão passando por uma crise. O vento é contrário. E Jesus, de cima da montanha, olha para os seus discípulos e vê que eles estão tendo uma dificuldade, uma grande dificuldade. E Jesus desce depressa ao monte e vai em direção aos seus discípulos, não nadando, mas andando por cima das águas. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eu fico imaginando aqui 12 marmanjos barbados, gritando de medo, por causa de um fantasma. Eu acho que seria mais ou menos quando a gente vê um homem com medo de barata. Acho que daria para comparar mais ou menos a situação. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo. Jesus quis resolver o problema logo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Diga, tenha bom ânimo. Jesus diz: sou eu, não temais. Nós vemos que agora a palavra que Jesus introduz, que começa ali, Jesus, ele não começa dizendo: sou eu, não temas. Jesus começa dizendo: tem de bom ânimo. Não era mais fácil ele começar dizendo: sou eu? Olha, não temas, sou eu. Não é um fantasma, não é uma barata, não. Sou eu, não temas. Jesus começa com uma palavra, e esta palavra é a primeira e é a mais importante: tem de bom ânimo. Diga para a pessoa que está do seu lado: tenha bom ânimo. Pergunta: por quê, pastor? Porque o vento é contrário e você precisa fazer força. Você precisa continuar remando. Você precisa continuar caminhando. Tenha bom ânimo, força, persevere, continue.
Pergunta: e se eu não continuar, pastor? O vento forte vai te levar para a margem que tem pedras, e você vai ser lançado contra as pedras, e certamente vai morrer. O que eu estou querendo dizer é que se você não continuar remando, se esforçando, tendo bom ânimo, você perde a sua vida espiritual, você perde a bênção, você não consegue obedecer e chegar do outro lado, em um novo tempo, em um novo território, em uma grande conquista. Nesta segunda grande crise, Jesus não está. A sensação que você tem é: cadê Jesus? Na primeira é fácil, você sabe que Jesus está ali do seu lado. Basta você orar, basta você clamar, e Jesus acorda. Ele se coloca de pé, ele resolve o problema, mas ele diz: por que está com medo? Cadê a fé de vocês para resolver este problema? Mas agora, nesta segunda e grande crise, Jesus não está. Pergunta: por quê, pastor? Porque você já tem condições de se colocar de pé e resolver o problema. Diga: eu já posso resolver os problemas. 1 ano se passou, eles cresceram espiritualmente, mas eles não conseguiram resolver o problema. Posso te dizer uma coisa muito importante? Se você falhou na primeira vez, se você falhou na segunda vez, não tem problema. É um ensinamento, é um treinamento. Mas o Senhor diz: não temas, tenha fé, tenha bom ânimo, sou eu, Jesus, eu estou contigo. Eu quero agora ler a terceira crise, a terceira grande crise, o terceiro ensinamento que Jesus vai dar aos seus discípulos. Ano após ano, o Senhor envolve os seus discípulos em uma grande crise para lhe ensinar. Sabe por que você está passando por uma crise? Porque o Senhor quer te ensinar. E a grande questão é: você está disposto a aprender? Você está disposto a obedecer? Tem pessoas que dizem: mas eu estou seguindo a Cristo, e estou passando por uma tempestade. Jesus falou para eu ir por ali, e eu estou seguindo a ordem, e estou passando por uma crise. Não importa se Jesus está com você, não importa se você está seguindo a Cristo, ou se Ele disse por ali, e você sozinho vai obedecendo e seguindo, e está passando por uma crise. O Senhor está te ensinando, e o Senhor quer que você seja um homem, uma mulher forte. Diga: o Senhor está me preparando, o Senhor está me treinando. E agora vamos à terceira lição, o terceiro momento importante do treinamento, a terceira e última grande crise. Em João 20, do 19 ao 22, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo, diga com medo, amém, dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus separa os discípulos e entra em uma crise com os discípulos, e quer que os seus discípulos se coloquem de pé e com autoridade determine e repreenda a crise. Passados os meses, Jesus agora, Ele não está junto, mas Ele coloca os seus discípulos em uma crise e espera que eles tenham bom ânimo, que eles não se sintam abandonados. Cadê Jesus? Eu estou obedecendo a Cristo e estou sofrendo. Você precisa vencer
o sentimento do abandono. Não é certo, não é justo. Eu estou obedecendo. Jesus falou para eu fazer isso. Jesus falou para eu trabalhar neste lugar. Jesus falou para eu fazer esta faculdade. Eu estou obedecendo. E a crise faz você sentir que foi abandonado, rejeitado, que Deus não te ama, que Deus é injusto. Deus está te treinando. Deus está te preparando para as grandes coisas. Mas chega a terceira crise e decisiva. Jesus morre. Ao terceiro dia ressuscita. Ele se encontra com as mulheres. Ele se encontra com Pedro. Ele se encontra com os 2 discípulos no caminho. Ele se encontra com mais 7 discípulos. Ele se encontra com os 11. Ele se encontra com a multidão de 500. Mas chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e mostra que depois que Jesus morre e ressuscita, os discípulos estão com medo de morrerem, de também serem crucificados como seu mestre. Eles estão com medo dos judeus, dos sacerdotes, dos religiosos, dos hipócritas. E eles entram em uma casa, entram em uma sala e trancam a porta. As pessoas, quando estão com medo, tendem a se isolar, tendem a entrar na sua casa e se trancarem no seu quarto. As pessoas, quando estão com medo, elas se escondem, elas fogem, elas trancam. Mas, pela pouca experiência que nós temos, sabemos que não há carro que um bandido não abra, que não há casa que eles não entrem para roubar. Há uma série nos canais a cabo que eu acho muito interessante, em que os europeus, americanos constroem as cadeias mais seguras. E durante 100 anos, ninguém conseguiu fugir daquela cadeia. É o lugar mais seguro, mais trancado, mais difícil de fugir. Geralmente estão localizados em uma colina, em uma ilha, e ninguém consegue fugir. Mas de repente alguém foge. Alguém consegue abrir uma porta. Alguém consegue abrir um cadeado. Alguém consegue abrir um segredo e foge. E nós sabemos que não há senha nas redes sociais, não há senha de banco, não há um alarme que mais cedo ou mais tarde alguém não consegue abrir. Os judeus, mais cedo ou mais tarde, entrariam naquela casa, mais cedo ou mais tarde entrariam naquele quarto. Mas antes, a palavra diz que Jesus apareceu. Diga, ele se manifestou. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. É o terceiro teste, é a terceira prova. E agora Jesus não fala, Jesus não começa a falar sobre o medo, sobre a fé, sobre o bom ânimo. Jesus diz: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. O que Jesus queria fazer agora? Eu não sou aquele fantasma que andou sobre as águas. Eu sou o Cristo. Eu não sou um fantasma como vocês pensaram há um ano atrás. Eu não sou um fantasma agora. Eu venci a morte. Diga: Jesus não é uma ideia, não é uma invenção, não é um fantasma. Diga: Ele é Deus e Ele venceu a morte.
Agora eu posso te perguntar, se o nosso Deus venceu até a morte, o que tem te causado medo? Se o nosso Deus venceu a morte, o que tem roubado o seu sono? O que tem roubado a sua paz? O que tem roubado a sua fé, o seu ânimo? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Jesus repete a mesma palavra: paz seja convosco. Pergunta: por quê, pastor? Porque os discípulos têm dificuldade de tomarem posse da palavra. Você fala: Deus vai te abençoar ainda este ano. A pessoa está com cara de: será, pastor? Deus fala: creia, porque eu vou te abençoar muito. E o discípulo fica com cara de paisagem. Não tem um discípulo para dizer amém, eu creio, eu tomo posse, eu vou ser abençoado, Deus me ama, eu não tenho medo, o Senhor está comigo. E por isso Jesus precisa repetir a mensagem. Posso te fazer uma pergunta muito difícil? Quantas vezes você já ouviu a mensagem que o seu barco não vai afundar? 10? 20? Quantas vezes você já cantou essa música? Quantas vezes o Senhor tem que repetir a mesma palavra para você? Diga para a pessoa que está do seu lado: abra os ouvidos, porque o pastor está bravo, porque Deus está bravo, porque Ele fala, e você não ouve, e você não crê, você não toma posse, e entra crise e sai crise, e você não aprende. Está sempre tomado pelo medo, está sempre amarrado, está sempre no mesmo lugar, está sempre do mesmo jeito, nunca alcança, nunca atravessa. Diga misericórdia, diga mais alto: misericórdia. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Este não é o batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo vai acontecer dias à frente, com o Pentecoste. Mas quando Jesus sopra sobre os seus discípulos, Jesus, Ele está fazendo a mesma coisa quando fizeram na criação, e Deus e a Trindade pegou do pó, do barro, e formou o homem e soprou do seu Espírito sobre Adão, sobre Eva. Jesus está reproduzindo, Jesus está criando, Jesus está soprando vida, e a vida de Deus sobre os seus discípulos. Agora, eles não vão simplesmente seguir a Cristo. Agora eles não vão simplesmente tentar imitar o seu mestre. Agora eles possuem a mesma vida que o seu Deus. E Deus não tem medo. A Bíblia diz que o amor do Pai lança fora todo medo. Posso te falar algo importante? Deus te ama. Quantas vezes você já ouviu isso? E a grande questão é: você acredita? Você crê? Você toma posse? Então eu não preciso nunca mais falar que Deus te ama. Eu quase todo dia, cadê minhas filhas? Eu chego para elas e falo para elas: o pai já falou que te ama hoje? E elas dizem não. Ah, então amanhã eu falo. Ah, pai, fala agora. Ah, estou cansado agora.
Depois eu falo. Quantos sabem que Deus te ama? Diga: Deus me ama. Então, se Deus te ama, este amor lança fora todo medo. Você não precisa mais ter medo. Os discípulos não foram reprovados no primeiro, e nem no segundo, e nem no terceiro. Eles foram ensinados, doutrinados, eles foram treinados para vencer. Você pode estar olhando como os discípulos na primeira crise. Eu fui reprovado. Na segunda crise, eu fui reprovado. Na terceira crise, eu fui reprovado. Você pode estar se sentindo um fracassado. Nada dá certo na minha vida. Nada acontece na minha vida, as coisas não dão certo. Eu sempre faço tudo errado. A grande questão não é se deu certo ou se deu errado. A grande questão é se você aprendeu. Porque depois destas 3 grandes lições sobre crise, nunca mais os discípulos erraram. Porque nós só somos reprovados, não é na prova que fazemos, ou na avaliação que o Senhor faz, ou quando o Senhor nos testa, como testou Abraão. Abraão, eu quero o seu filho, sacrifica ele para mim. Não é quando estamos sendo ensinados, provados, testados, tentados. A Bíblia diz que Deus tentou, que Deus provou. Mas a grande questão é lá no dia a dia. Se você está com medo do mundo, se você está com medo da crise, se você está com medo dos judeus, dos religiosos, dos hipócritas, que falam mal de pastores, que falam mal de igreja. Essa que é a grande questão lá fora. Quantos têm medo? Nós vamos orar agora. Nós estamos praticamente nos últimos dias da campanha Os 7 Medos da Humanidade. E o teste, a prova termina com Jesus abençoando eles com a paz e derramando do seu Espírito e dizendo: da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. E domingo nós vamos falar sobre o medo de falar em público. Você não pode mais ter medo de falar de Deus. Você não pode ter mais medo daqueles que criticam, daqueles que oprimem, daqueles que perseguem. Da mesma forma que Jesus disse: o Pai me enviou e agora eu vos envio. Diga: não temas, o Senhor é contigo. Seja esperto, seja astuto, seja simples como uma pomba e astuto como uma serpente, mas não deixe de fazer a obra do Pai. Tenha fé, tenha bom ânimo, receba paz. Nós vamos orar agora. E eu quero que você entenda algo muito importante. Como eu disse, o medo é muito mais do que um sentimento. É um espírito maligno. E a mensagem de hoje é: liberta-me do medo. Diga: Senhor, me liberta do medo. A palavra, Jesus, ele diz que os seus discípulos foram libertos, foram limpos, foram curados pela palavra. É a palavra que liberta. É quando você toma posse da palavra e guarda no coração e vive a palavra. É a palavra que limpa. É a palavra que liberta e que cura. Mas dentro desse processo, um processo muito grande e importante, tem uma parte muito pequena. Pergunta: qual é, pastor? O exorcismo. Poucas passagens nós vemos Jesus
tendo um caso de exorcismo, uma manifestação de um espírito maligno. Diga, é uma parte pequena, mas tem, acontece. Mas a outra parte que nós vimos, que é a maior e mais importante, é a libertação pela palavra. É ouvindo a palavra, é vindo à casa do Pai e ouvindo a palavra de Deus. Esta é a parte importante e esta é a parte maior. Diga, ouvir a palavra. É a parte grande, é a parte importante, é a parte que limpa e que liberta. E a parte menor, menos importante, é a de exorcismo. Acontece. Quem tem acompanhado algumas reuniões de libertação sabe que acontece. Mas eu quero te falar sobre o processo da libertação. Porque quando oramos, a unção de Deus despedaça o jugo, limpa, liberta e cura. E o que pode acontecer nesse momento? Você pode sentir dores físicas. Uma parte do seu corpo, geralmente os ombros ficam muito rígidos. Ficam muito rígidos. Às vezes as pernas ficam duras e não dobram. Às vezes os braços. Então pode acontecer de uma parte do corpo ficar dura, ficar rígida. Pode ser que no processo da oração você comece a bocejar. Você comece a espirrar. Você fique arrepiado. Você comece a chorar. Todas essas reações são como uma válvula de escape. Porque quando começamos a orar, toda a opressão, todo o plano do inimigo vai sendo desfeito, vai sendo desbaratinado. E ele que entrou por uma porta, ele sai por 7 caminhos. Ele sai em fuga. E aí você pode sentir uma parte do seu corpo rígida. Às vezes o estômago. Se você comeu algo consagrado a um santo, a um demônio, uma oferta, uma oferenda, um doce de Cosme e Damião, e aí você pode sentir o estômago rígido, e ele vai ficando rígido, você vai sentindo que vai saindo. Às vezes o ombro, porque o espírito maligno coloca um peso sobre as suas costas. Às vezes você sente frio. Espíritos de morte. Mas toda vez que isso acontece, há um tempo atrás nós fizemos uma reunião em que oramos e cruzamos as mãos e falamos sobre a bênção. E eu falei, vai ter um sinal. As pessoas que estão com a vida financeira amarrada vai ficar com a mão presa. E algumas pessoas ficaram com a mão presa. Não solta. Porque há espíritos malignos nas mãos. E tudo que você toca fica debaixo de maldição. Por isso eu gostaria de te chamar para se colocar de pé. A pastora Carla, nós nos conhecemos assim que eu voltei para a igreja. E os primeiros anos, ela sempre me chamava de chorão. Porque era difícil passar 2, 3 reuniões sem eu ter uma crise de choro, sem eu passar por um processo de libertação. Mas eu queria muito, eu desejava muito ser liberto. Mas tem pessoas que têm medo, tem pessoas que têm vergonha. O que os outros vão pensar? E se eu cair? O problema não é cair, o problema é você não levantar. E tem pessoas que começam a bocejar. É um processo de libertação. Você não tem que ter medo. Você não tem que ter vergonha. Mas você precisa entender que quando você vem à igreja e chora, é um processo de quebrantamento, de limpeza, de santidade, de libertação. Quando você vem a uma reunião e não consegue parar de bocejar, não é sono. Porque você sai daqui e vai passar a madrugada assistindo filme. São demônios saindo. E se a palavra estiver falando sobre prostituição, são espíritos de prostituição que estão saindo. Se a palavra está falando sobre vício, são espíritos do vício
que estão saindo. Se você vem para a reunião e começa a sentir frio, o pastor está suando e você está com frio, é espírito de morte. Diga: Senhor, me liberta. Vou deixar bem claro, nós não estamos fazendo exorcismo. Nós estamos fazendo libertação pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você começa a entender o que acontece no mundo espiritual. Você começa a entender como é que o seu corpo natural reage à opressão e às amarras do inimigo quando estão sendo quebradas. Quando você está sendo liberto. Quando você sente uma reação física, é porque algo no mundo espiritual está acontecendo. Quando você chora, quando você fica bocejando, quando você espirra, quando você fica arrepiado, são reações físicas do que está acontecendo no mundo espiritual. É uma guerra para que você seja liberto, para que você seja curado, para que você possa vencer o espírito do medo, que te amarra, que te aprisiona. Eu ainda falei, olha, estas 7 semanas vai determinar como vai ser o seu ano. A primeira crise que os discípulos passaram determinou como é que foi o primeiro ano deles com Cristo. E eu posso dizer que eles venceram, porque a multidão foi embora, mas eles ficaram. Eles venceram. Ainda não tinham uma fé grande, mas eles já venceram, porque todos foram embora. Na segunda crise, todos foram embora. Na terceira crise, todos perseguiram Jesus, mas eles ficaram. Eles fugiram, depois voltaram na última crise. Então pode ser que você olhe para uma crise e diga: eu fui reprovado. Mas é o decorrer dos dias que vai mostrar se você foi ou não reprovado. E nas 3 crises, parece que todos eles foram reprovados, mas todos foram aprovados, porque continuaram seguindo, continuaram obedecendo, e por último foram enviados. Diga: os discípulos venceram. Diga: nem todos, porque nós sabemos que Judas traiu seu mestre. Você só é reprovado quando há traição, quando há blasfêmia. O próprio Jesus disse: há um pecado que não será perdoado. Pergunta, pastor, qual é este pecado? Que Jesus diz que não será perdoado. É o pecado da blasfêmia. Quando você fala mal de pastor, quando você fala mal de igreja, quando você murmura contra Deus, este pecado não é perdoado. Não é eu que estou falando. É Jesus que falou para os fariseus.